O Instituto de Defesa é uma organização formada de cidadãos para cidadãos. O que nós temos como principal objetivo? Recuperar, ampliar e, depois de ampliado, conservar a liberdade de acesso às armas. É um tema que hoje em dia já está bem falado, apesar de ainda ter algumas coisas que precisam ser esclarecidas sobre a liberdade, principalmente no sentido de colocar a liberdade em prática, automaticamente vem a responsabilidade. Então, o Instituto de Defesa sempre relembra as responsabilidades de utilizar a liberdade de acesso às armas. Os perigos, nós alertamos nas palestras, nós temos um fórum, nós temos um classificados, tudo organizado, tudo dentro dos parâmetros legais, e nós temos um portal com a maior, basicamente a maior seção visitada do nosso portal de estatística e ciência. Então, todas essas ferramentas ajudam as pessoas a terem o acesso à informação sobre liberdade de acesso às armas, e dentro desse conteúdo que nós produzimos, seja online, seja nas palestras, nos encontros, em reuniões, sobre a responsabilidade e sobre a liberdade. O que pode dar errado, o que a gente tem que fazer para melhorar isso. Então, nós vamos atuando através da criação de conteúdos, palestras, a nível educacional. Deixa eu fazer um parênteses. Você falou que o Instituto, ele é de pessoa, de um cidadão comum para o cidadão comum. Isso. E aí eu te pergunto, para qualquer cidadão comum? Nós acreditamos que a liberdade não deva ser defendida pela metade. Então, não é liberdade. Independente de ideias e tudo mais, vocês defendem que qualquer cidadão responsável, digamos assim, deveria ter o direito de se defender, independente da maneira como ele escolher, ou não se defender, caso ele não queira, né? Exato. O princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, talvez não seja levado a sério pelo nosso ordenamento jurídico hoje em dia, nem pelas pautas políticas. Mas nós, do Instituto de Defesa, levamos isso muito a sério. Então, homem, mulher, negro, branco, gay, hétero... Qualquer opção, cor, helicóptero, Apache... Se você é cidadão brasileiro, a sua vida tem que ser defendida. Você tem que escolher ser o responsável, olha aí, responsabilidade e liberdade, certo, em decidir se quer ou não defender. Então, nós trabalhamos esses conceitos com essas informações do Brasil afora. E vocês trazem os dados factuais, procuram, tipo assim, nada é do achismo, nada é orelhada, não, tudo é pesquisado. Isso. Então, beleza. Estatística e ciência sempre com a fundamentação. Sempre à frente, Isso aí. Tá, vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é um programa de perspectivas. Nós temos 3 aqui para olhar. Discorda, não concorda? Vai lá, Caruso. Concordo. Empatam totalmente. Não, concordo com a proposta do Instituto de Defesa. E o que vai variar de pessoa para pessoa é que alguns vão concordar com esse acesso após algumas etapas, após alguns critérios, após alguns eventos históricos, né? Mas o que é importante é que o Instituto de Defesa hoje não luta com distinção entre esquerda, direita, gay, bi, hétero, branco, preto, gordo, magro. Você gosta de Turma da Mônica? Se é Marvel, se é DC? Se prefere Todd ou Nescau. Não tem problema. Assim, óbvio que quem prefere Todd merece morrer, né? Não. Mas, assim, a gente luta. Assim, temos um problema. Pelo menos eles vão ter arma também. Aí a luta pode ser franca, né? É verdade. Se for no mano a mano, eu vou pular assim. Não, tá certo. Então, assim... Esquece do biscoito e da bolacha. Ixi, Maria do céu. Vino ou salsicha? Cachorro quente tem purê de batata ou não tem? Pelo amor de Deus. Aí. Vamos lá. Eu sou carioca aqui, mas eu tô do teu lado. Sou do time Silveira aqui. Eu tô muito tempo aqui em Curitiba. Então, resumindo, o Instituto não vai fazer essa distinção de pessoa para pessoa. Tanto que é visível como tem vários episódios em que o Silveira acha uma coisa, o Parrini acha outra. E, cara, a gente acaba resumindo com liberdade acabou. Se a pessoa, Lucas Parrini, não concorda com uma coisa, se a pessoa, Lucas Silveira, não concorda com outra, o Instituto é uma organização à parte. A gente luta pelo acesso às armas e acabou. E aí, se eu, André Caruso, acho que o comunista não merece ter arma, que ele tem que morrer, o problema é meu. Eu não vou fazer essa distinção enquanto lutando pelo Instituto de Defesa. Porque, além de tudo, temos liberdade de expressão, né? Mais ou
Vamos lá. Aqui, por enquanto, pode. Né? Sim, então, fechei. Primeiro, é importante esclarecer que se você discorda de mim, você está automaticamente errado. Bacana, muito bom. Mas a gente tem que ouvir as opiniões adversas, né, cara? Faz parte disso. Sempre. Não, brincadeiras à parte, é claro que o Defesa tem uma história bastante complexa, com altos e baixos em vários segmentos e com, portanto, a capacidade, o efeito, né, de unir ou segregar pessoas quanto à emissão de opiniões. O fato é que a gente tem dentro do Defesa hoje, que se tornou realmente muito grande, com muita capilaridade, pessoas de basicamente todos os estratos da sociedade, né? E boa parte desses estratos nem sequer se bicam, né? Não se dão, e o nosso foco é realmente com o nosso lema, que vem desde sempre, né? Unidos somos invencíveis, reunir as pessoas, portanto, que têm em comum o simples interesse da liberdade de acesso às armas. E isso é cada vez maior à medida em que as pessoas compreendem a importância da liberdade de acesso às armas. E o papel principal, talvez, hoje do Defesa seja explicar por que as armas devem ser não apenas importantes, como devem ser prioridades. E, mais uma vez, quem discorda disso está errado. Não, brincadeira. Mas, normalmente, as pessoas que discordam disso o fazem por falta de informações, que compete ao Defesa difundir, né? E também algo no ponto de como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Existem hoje dezenas de associações, de organizações, confederações, entidades que se propõem a fazer algo pela liberdade de acesso às armas. Muitos deles fazem isso de maneira distinta, né? E o que é válido, né? O Defesa tem um ponto bastante... uma forma de ação bastante agressiva em relação a isso, por compreender exatamente a importância do tema. Muitas vezes nós somos tratados como os extremistas, e eu costumo falar que nós, quando o assunto é liberdade, nós somos os extremistas. A minha liberdade não está e nunca vai estar em jogo, né? Exatamente, eu não estou aqui, minha liberdade não depende de vontade política, não depende de congresso, minha liberdade não depende do processo legislativo, minha liberdade não depende de normas infralegais, minha liberdade não depende da opinião de terceiros. A gente pode discutir isso tudo. Claro, eu queria deixar até importante, você tocou num ponto interessante, pela perspectiva que algumas pessoas têm que não conhecem vocês de perto, como eu tive o prazer de conhecer, de ser, como você falou, agressivo, talvez até um pouco xiita e tudo mais, mas é bem claro, quem conversa com vocês, o papo é sempre reto, é transparente. O que você falou hoje, vai falar, mas não quer dizer que você não possa mudar de ideia, mas geralmente é sempre muito coerente o que vocês falam e como vocês pensam, sabe? Então, nesse tocante, da onde surgiu essa ideia? Da onde, quando e por quê? Posso pegar essa? Quem vai? Pega. Tem que ser sua. Manda que eu complemento o porquê eu me voluntaria para o Instituto de Defesa. Tá bom. Na verdade, seria muito difícil que o Defesa não tivesse surgido, né? Seria praticamente um absurdo histórico que ele não tivesse surgido, porque a demanda existia. A gente tem uma história de um recrudescimento crescente da legislação sobre armas no Brasil, que chegou ao absurdo de passar por um referendo onde a esmagadora maioria da população votou contra as restrições às armas, e o que o Estado fez, como esperado, que não deveria ser surpreendente, foi continuar recrudescendo a legislação, né? Continuar endurecendo, continuar investindo em desarmamento. E é óbvio que em algum momento ia chegar alguém que... A gente está liberado para falar palavrão hoje? Fica à vontade. Pode falar. Um papo legal. Eu vou tentar fazer depois a gente vai colocar trabalho zen de não falar muito. Mas a gente vai colocar aquela censura? Não, talvez mais porque vai fazer o YouTube derrubar a gente, mas aqui a gente está para falar para liberdade. Se a gente está falando de liberdade, eu poder ficar cerceando vocês, não estamos qualquer falando coisa, de liberdade. bota um bip no meu discurso. Como eu ia dizendo, é impossível, portanto, que alguém não ficasse puto pra caralho
Pronto, falei. Em ver o que estava acontecendo e tentar, de alguma forma, fazer algo relativamente organizado. Foi de onde surgiu a defesa, vendo os desmandos do Estado em relação à população que formalmente já tinha utilizado todos os meios possíveis para manifestar a vontade. E hoje a gente tem essa briga ridícula ainda, enfim, que não deveria existir, do papel, essa discussão entre desobediência civil e o pessoal que defende a legalidade estrita, é um papel ridículo, porque a gente já passou por isso tudo, cara. Quando é que a gente vai aprender, né? Que a liberdade não depende dos outros. Persistindo no erro. Né? É murro e ponta de faca, né? Deixa eu fazer o papel do advogado diabo aqui. Vocês têm realmente esse moto, né? Desobediência civil. O que você entende como desobediência civil? Eu acompanho vocês, eu sei que existem as leis e todos são cidadãos de bem, né? Todos são ordeiros. E eu, pessoalmente, nunca vi vocês fazerem uma loucura. Muito pelo contrário, né? Até tá aqui com a camisa da ABA, presidente da ABA também, né? Então, é um cuidado, um esmero com a parte de responsabilidade, de segurança, que parece até uma contradição, né? Porque eu entendo que o discurso tem que ser esse mesmo. Eu acho que tem que ser... Tem leis estúpidas, porém eu, como cidadão, dentro da normalidade, vou tentar, dentro do que é razoável, que não põe a minha vida em risco, segui-las, obviamente, né? Como a gente conversou vai ser, né? Se existe uma lei... Um estado de necessidade tem que ver o que vai fazer. Aí, meu irmão, aí que impera a lei da selva, e como é que se diz? Aquele filme do Guy Ritchie, né? Ficar vivo. Quando o leão tem fome, ele só tem uma lei, ele come, né? Continua, desculpa. Não, o exemplo que eu falo sobre desobediência civil e a legalidade estrita é a seguinte... esquece um pouco as armas e vamos falar de futebol, porque é o tema que o brasileiro gosta de falar. Boa. Eu não gosto, mas faz de conta que eu gosto. Também não sou muito fã, não. Mas vamos lá. Então imagina o seguinte, você está na final do campeonato mundial, aos 45 do segundo tempo, tá 1-0 para o seu time, e no final do segundo tempo o teu adversário está indo sozinho em direção ao goleiro com a bola, e se ele empatar, o empate dá o resultado para ele. As regras do futebol são muito claras. Você não pode fazer falta. Mas as faltas existem. Qual é a tua obrigação como jogador que tem a vontade de vencer o jogo? Você precisa fazer falta. Certo. As leis, assim como as regras do futebol, são as regras do jogo. Só que quando a gente fala de leis, o que está em jogo é a sua liberdade, é a sua vida, a incomunidade da sua família. Se no futebol você pode pensar sobre o fair play, não, tudo bem, eu vou ser um bom jogador, quero fazer um espetáculo legal, deixa ele ganhar. Quando o assunto é a tua família, é a tua liberdade, você não tem tanta maleabilidade sobre o que fazer. Você precisa, mais uma vez, repisando o que o Parrini falou, ser responsável pelos seus atos, ser responsável pela sua vida, por quem depende de você e assim por diante. A vida da sua família não pode estar na mão de Brasília. Este é o ponto central da história. No final das contas, dá para pensar que você é a primeira e a última linha de defesa da sua família. Não tem dúvida disso, né? Beleza. Vamos continuar então. Claro. Perfeito. O que eu acho legal sobre a desobediência civil é que ela é presente em qualquer matéria de direito que você faça. Quando você vai ler Fundamentos do Direito, uma das primeiras coisas que você aprende é que uma lei ela só é válida se a população seguir. Existem leis inócuas, são leis que existem, até tentei pesquisar aqui, porque de cabeça eu não sei, mas eu não consegui. Temos aqui, temos um nosso Google Man aqui, se você precisar. Que existem diversas leis inócuas que a população caga e anda, mas que é crime. E eu me pergunto por que você ser proibido de se defender. O que é bem tesão no Instituto é que não é só a galera que quer andar armada porque quer atirar em bandido na rua. Tem a galera que quer poder caçar um javali numa boa, tem a galera que mora numa fazenda e quer atirar no passarinho, tem a galera que quer ser o Superman e quer sair por aí limpando boca de fumo. E todas essas pessoas estão englobadas no Instituto de Defesa e todas elas acreditam que, cara, se todo mundo desobedecer a lei, os policiais não vão prender todo mundo. E é um dos braços da desobediência civil. Se todo mundo simplesmente desrespeitar a lei e tratar a lei como o que ela é, uma merda, acabou. A lei vai se tornar inócua e o policial vai falar assim, tá bom, ninguém respeita essa porra, acabou.
Isso, eu falo policial, não o PM, não o policial civil, não o inspetor. Mas eu falo o Estado como um todo. Ele vai começar a ignorar isso porque, cara...